Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Paulo Vitor para mais uma aula de ensino religioso. E nessa semana o nosso objeto de conhecimento vai tratar sobre a ética budista, certo? Então a gente continua na religião budismo, mas essa semana a gente vai tratar exclusivamente sobre a ética budista. Então pessoal, antes da gente dar início à ética budista, eu gostaria de fazer uma pequena retrospectiva falando sobre a origem do budismo, certo? Foi uma religião fundada na Índia. Hoje em dia, a maior concentração de seguidores budistas localiza-se na região do leste asiático. E na Índia atual, na verdade, possui grande maioria hinduísta, pouco mais de 80% de sua população total. Então, na aula anterior, foi abordado algumas características, sobre essa origem. E hoje nós vamos aprofundar mais especificamente, como eu já falei, sobre a ética. Então, tratando agora exclusivamente sobre a ética budista, quando o Buda alcança a iluminação, e essa iluminação, eu falei semana passada, foi abordado semana passada, que trata sobre as narrativas que relatam que Siddhartha, Buda, depois de uma vida de abundância, passou para o extremo oposto, os exercícios ascéticos. Obrigou-se a comer cada vez menos, até que finalmente, segundo a lenda, conseguia sobreviver com um único grão de arroz por dia. Então esse foi o processo de iluminação para o Buda, certo? E é uma das características do budismo. E essa iluminação, ela também trata de que a pessoa, ela renasce até conseguir o ponto alto, certo? Da sua vida, que no caso seria a iluminação. E isso vai basear, vai nortear a ética budista. Então, quando o Buda alcança a iluminação, depois de sua meditação, o deus Brahma foi até ele e lhe pediu que levasse seus ensinamentos para outras pessoas. E mais uma vez, Buda sentiu compaixão pelos seres humanos e por todos os outros seres vivos. Contemplou o mundo com o olhar de Buda e decidiu abrir o portão da eternidade para os que quisessem ouvir. Buda, então, decidiu se tornar guia do ser humano. Então, é a partir daí, a partir do processo de iluminação, que Buda começa a repassar seus ensinamentos. E essa atitude, pessoal, acaba servindo de exemplo para outros budistas, pois a vida de Buda é um ideal que o exorta a se comportar eticamente. A compaixão e o amor são centrais na ética budista. Não só as ações, mas também os sentimentos e afetos são super importantes. A caridade que fazemos não apenas afeta os outros, mas contribui para enobrecer nosso próprio caráter. E dentro dessa perspectiva budista, ética, não só física, mas também de sentimentos, nós temos os cinco mandamentos para se seguir, 5 regras de conduta, na verdade. O primeiro deles é não fazer mal a nenhuma criatura viva. O segundo, não tomar aquilo que não lhe foi dado, ou seja, não roubar. O terceiro, não se comportar de modo irresponsável nos prazeres sensuais. O quarto, não falar falsidades. E o quinto, não se entorpecer com álcool ou drogas, ou seja, não prejudicar sua mente com entorpecentes ou drogas. E essas regras de condutas, elas costumam ser chamadas de 5 mandamentos. Porém, o budismo não reconhece nenhum ser superior capaz de dar ordens à humanidade sobre como viver, certo? Assim, as características não dizem farás isso ou não farás aquilo, Não é uma imposição. Elas são apenas formuladas da seguinte maneira: tentarei ensinar a mim mesmo a não fazer mal a nenhuma criatura viva. Então, pessoal, abordando um pouco aquelas 5 regras de comportamento, budistas. Então, abordando aqui a primeira, de não fazer mal a nenhuma criatura viva, ela está considerada, é considerada a mais importante das 5 virtudes. Ou seja, nenhum outro ser humano, nem os animais devem ser prejudicados. O ser humano é o mais importante, já que é superior aos demais animais, E os budistas consideram o pacifismo, ou seja, a paz, o ideal. Embora nem todos os budistas sejam pacifistas, certo? O segundo ponto, que trata de não tomar aquilo que não lhe foi dado, ou seja, isso não se refere simplesmente ao roubo, mas também à trapaça de todos os tipos. Podemos considerar que é uma regra acerca da correção nos negócios e da ética do trabalho.
Então, não necessariamente apenas o roubo em si, mas todo tipo de proveito que alguém tira sobre outra pessoa, a fim de se dar bem. Outro ponto para as virtudes budistas é não falar falsidades, ou seja, a verdade ela é extremamente importante no budismo, mas essa regra não trata apenas da mentira. Ela também alerta contra as respostas maldosas, a fofoca, a ira e as conversas fúteis, né? Aquelas sem importância. O homem deve falar com seus semelhantes, com o próximo, de modo verdadeiro, amigável e devotado. Até mesmo ficar em silêncio faz parte da perfeita fala. E a última virtude que fala sobre não se entorpecer, né, com álcool ou drogas, diz que ficar entorpecido ou embriagado implica não poder se concentrar nas regras que devem ser seguidas. O budismo não é tão rigoroso contra o álcool quanto o Islã. Então é uma ideia de que se você se droga com algum entorpecente ou com algum álcool, você está acaba perdendo a sua concentração. E, consequentemente, você acaba deixando de seguir as regras importantes na convivência com outros seres humanos, né, com os próximos. Algumas pessoas mais radicais, né, alguns budistas mais radicais, eles acabam adotando, além dessas 5 virtudes, outras 5 regras ainda mais rígidas, certo? Entre elas, não comer em horas proibidas, por exemplo, ao meio-dia, então fica proibido você comer nesse horário. Afastar-se de todos os divertimentos mundanos, né? Então, festas, tudo que a gente conhece do mundo que a gente pratica, que a gente sai para se divertir, festas, barzinhos, enfim, tudo que o ser humano acaba aproveitando, fica estritamente proibido para esses mais radicais, digamos assim. Abdicar de todos os luxos, como joias, perfumes, etc. Não dormir nunca numa cama macia nem larga. E também não aceitar nem possuir ouro, prata ou dinheiro. Então percebam que são regras, né? Essas 5 regras últimas que eu acabei de falar são bem mais rígidas do que aquelas primeiras que eu acabei falando, certo? Então essas são geralmente dadas aos monges, né? Alguns monges acabam seguindo essas regras também. Então vale lembrar, pessoal, só para a gente finalizar, que toda essa ética budista ela vai ser norteada naquelas 5 primeiras regras de convivência, de não tirar nenhuma vida, não tomar aquilo que não lhe pertence, né, que não lhe foi dado, não ter nenhuma má conduta, não mentir e não prejudicar a sua mente, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de ensino religioso da semana, tratando sobre a ética budista. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Qualquer dúvida, falem com seu professor de ensino religioso. Façam também as atividades propostas por ele e por ela, certo? Tenham todos bons estudos e uma ótima semana. A gente se vê na próxima aula.